Olá, olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com o nosso canal, o Observador. Vamos dar uma olhada nessa matéria que está bombando em vários lugares. Foi uma pesquisa que saiu de uma universidade na Suécia com uma outra universidade em Indiana, Estados Unidos, falando sobre a geração Z. Novamente aquela polêmica da geração Z, né, pessoal? Perdão, o Instituto Karolinska, na Suécia, e Universidade Indiana, nos Estados Unidos, ouviu pessoas entre 18 e 24 anos, dizendo que 31% dos homens e 19% das mulheres não fazem sexo há pelo menos um ano. Gente, esse é o problema que a gente está vivendo agora com relação à geração Z. E a gente eu vejo muito vídeo lá do Japão, né? Eu adoro o Japão, a cultura japonesa, nipônica, eu adoro. Mesmo depois de tudo que se passou com as guerras do Japão contra a China e o Império Japonês de Hirohito, Akihito, a Segunda Guerra Mundial, as potências do eixo e tudo, todos aqueles massacres e né, de japoneses, de soldados japoneses contra mulheres chinesas e coreanas e tudo, aquela coisa horrorosa, mas eu gosto da cultura japonesa. Eu gosto do shintoísmo, eu gosto daquele silêncio que a gente consegue sentir assim, vendo aqueles vídeos. Eu adoro ver aqueles vídeos também daqueles becos japoneses, né? Aquela coisa cyberpunk eu adoro. Quando tá chovendo à noite lá em Tóquio, Shibuya, né? Aqueles lugares bacanas lá na grande Tóquio, aquela cidade gigantesca, eu adoro. E no Japão existe um problema grave de natalidade. O japonês vive muito, é o povo que mais vive no mundo, passam de 100 anos, né? Muitos milhões de pessoas passam dos 100 anos, né? É a civilização mais longeva do mundo, porque são muito frugais, né? Tem uma alimentação muito balanceada, comem corretamente, muito peixe e tudo, né? O macarrão deles é feito de forma finíssima, tem os sushis e etc. Então é um pessoal que vive muito saudável, né? Mas sexualmente eles estão sofrendo um declínio de natalidade terrível que vai dar problema no futuro, especialmente com a previdência dos mais velhos e com o mercado de trabalho. E o japonês não gosta de imigrante, né? Isso é notório, o japonês não gosta de estrangeiro. Eles não gostam de imigrantes, os imigrantes fazem barulho, o japonês é um povo silencioso e tudo, e por conta disso, de muito trabalho, muita exigência, de 15 horas de trabalho, hora extra, trabalha sábado, domingo, trabalho de madrugada, é muito trabalho, todo mundo tem que trabalhar. Eles não namoram, não casam, não querem casar, as mulheres não querem ter filhos e a natalidade está desse tamanhozinho. Eles estão agora numa estagflação, o país parou, né? E eles estão abrindo para imigrantes irem para lá, né? Então aí tem um problema de imigração que eles não gostam, mas precisam da mão de obra estrangeira, que é mais barata, e tem uma série de fatores econômicos e geopolíticos e de imigração que são muito complexos, né? Mas a questão é o sexo, né? Por que a geração Z não está fazendo sexo, gente? É um problema grave, né? A geração Z consagrou-se que é o pessoal nascido entre 1995 e 2010. Portanto, eu tenho 2 filhos da geração Z e 2 da geração anterior, que é o Eduardo e a Júlia, que são de 93 e 94, e o Bruno e o Rafael, que são de 97 e 2000. Então, a minha sobrinha Luísa também é da geração Z. E complicado, hein? É um pessoal que não está fazendo sexo. O que será que está acontecendo, né, gente? Aí, essa entrevista que eu vi aqui no Valor Econômico, também tem na revista Veja. É um assunto que está bombando, o jornal O Tempo, estão chamando de apagão sexual. A geração Z está menos interessada em sexo. Aí tem gente falando de várias coisas, né? De doença, de instabilidade jurídica no Brasil. Você coloca alguém dentro de casa, dorme uma noite com a pessoa e pode dar um problema grave com polícia, na justiça, ela pode requerer o seu apartamento, porque a gente vive essa instabilidade jurídica no Brasil, né? Tá óbvio isso aí, todo mundo está vendo, né? Me parece agora que mulheres que abandonam, isso foi aprovado pelo STJ,
né, o Superior Tribunal de Justiça, segunda instância, que mulheres que abandonaram a carreira para tomar conta de casa, separando-se, terão pensão vitalícia, alimentícia vitalícia do ex-marido. Ela tem a carreira, ela só abdicou da carreira para ter filhos, depois separou-se, ela volta para a carreira dela, né? Agora ela vai ter pensão alimentícia vitalícia do ex-marido? Não é estranho? Isso tinha caído lá nos anos 80, agora voltou, gente. E o pessoal não está fazendo sexo por quê, né? Por que será? O que está acontecendo, hein? A prioridade é na saúde mental e no autocuidado. Saúde mental e autocuidado. Bom, essa é a geração que já está tomando conta do mundo, né? É a geração Z. A gente vê o que aconteceu na Indonésia, né? Revoltas nas cidades, né? Também em Katmandu, agora no Nepal. É só a geração Z que está na rua batalhando, né? O que vai acontecer no mundo ocidental, com essa baixa natalidade, esse apagão sexual que estão questionando agora, é que no mundo muçulmano eles têm 5, 6 filhos. O cara pode ter 3 mulheres. Então, né? É o que está acontecendo na França, na Alemanha, na Inglaterra. Tá vendo o que está acontecendo? Eles estão migrando para a Europa Ocidental, para os Estados Unidos e tendo famílias enormes. O que vai acontecer em 30 anos? A matemática é simples, né? O foco acaba sendo no bem-estar. Então hoje o mundo ocidental, o jovem, ele quer um bem-estar, terapia, estudo, carreira. E o sexo fica em segundo plano. Bem que o sexo é uma coisa de saúde mental também, né? Vamos combinar, né? Cara, olha, é complicado demais. A mudança também no modo de se relacionar, tá? Relacionamentos estão mais fluidos, menos compromisso, aquele namoro tradicional acabou na sala de casa, sim, concordo. Mas você vai ter um monte de namoro, todo mundo namora com todo mundo, aí você chega aos 35 anos querendo ter filho e não tem quem namorar, ninguém quer casar, ninguém quer ter filho. Vai ser uma geração frustrada, ouçam, hein? Aplicativos de encontros muitas vezes geram troca virtual, inclusive sexo virtual, mas não é a mesma coisa, né, gente? Vamos combinar, né? Sexo é saúde, essa coisa de estar achando que sexo é uma coisa ruim, ou tem que ser depois do casamento, ou tem que casar virgem por algum dogma religioso, isso é uma imbecilidade, né? Vamos combinar. Sexo é saúde, sexo é saudável, gente. Fazer sexo é saudável. E tem gente que fala mal de pornografia, que o cara pornografia é anticristão, não sei o quê, essas coisas fundamentalistas que eu não concordo. Cada um faz o que quer, né? Desde que você não infrinja nenhuma lei, não faça nada contra a lei, desde que você não machuque ninguém, desde que você não faça nada que não seja consensual, né? Igual aquela médica que matou o marido lá, que era drogada pelo marido e era pelo próprio marido e filmada enquanto estava drogada, e o cara matou o marido. Isso não, né? De jeito nenhum, né? Desde que seja tudo consensual, sexo é saudável, gente. Desde que você se proteja também, né? Que não seja um vetor para espalhar doenças venéreas, etc, né? Cuidado, sempre cuidado, com responsabilidade, né? Tudo feito de forma equilibrada, nada aos extremos, né? Tudo com consenso e com equilíbrio, né? Agora, hoje tem mais acesso à informação e educação sexual, diferente de antigamente. Antigamente ninguém falava sobre sexo, era um tabu desgraçado. Aliás, essa geração nova tem esse tabu também, né? Fala-se sobre sexo ainda de uma forma estranha. Eu não entendo o que está acontecendo com essa geração Z, que me parece hoje ser mais conservadora, tá? Eu acredito que sim. Essa ideia de que a geração nova, essas gerações novas são muito liberais e muito woke, muito esquerdista, eu não tô achando que é isso não. Posso estar enganado. A gente vai analisando, né? Essa informação toda sexual, educação sexual, gera mais cautela, adiamento na iniciação sexual. Eu não acredito nessa pesquisa, tá, gente? Não acredito. Tem muita menina jovem, garoto jovem fazendo sexo pra caramba aí. Eu não sei, de repente foi um corte, né? Essa pesquisa de gente entre 18 e 24 anos pode ser um corte de uma geração mais rica, classe média, média alta, classe alta, gente rica, milionária, que tem esse viés, vou estudar, vou trabalhar, né? Vou me estabelecer numa carreira, depois, né?
é que eu vou pensar em casar e ter filho. Mas o sexo, né, gente? Pô, ou o pessoal tá mentindo. Eu não sei, se bem que a gente convive com pessoas que ficam em casa durante meses sem se encontrar com ninguém. Isso eu já vi, pessoalmente. Não só na casa de amigos, de família, etc. Gente que se abstém mesmo, eu não sei como é que faz. Né? Porque o sexo ele é fundamental para a vida humana, né, gente? Não tem como. Aí tem aqui até essa coluna aqui do Matheus Leitão, esquerdista pra caramba, mas de vez em quando ele acerta uma coisa ou outra, né? Apagão sexual da geração Z, entenda. Aqui o teólogo Rodolfo Kapler analisa a mudança de comportamento dos jovens que estão fazendo menos sexo e experimentando outras modalidades de prazer erótico. Essa geração heteroflex, né? Cara, é bizarro. Não tem como. O sexo ele faz parte da vida do planeta, cara. Até as plantas fazem sexo. Como assim, né? É igual o cara que não come carne. Né? Ou o outro que vive de sol. Pô, fala sério, gente. Deixa eu ver aqui mais. Novas formas de prazer e expressão sexual, pornografia, jogos, redes sociais, interações online oferecem estímulos alternativos à vida sexual. Você acredita nisso? Que é a mesma coisa de você pagar lá no OnlyFans para ficar vendo uma mulher, ou no RedTube, no Xvideos, e paga lá uma grana, tem um monte de plataforma que a pessoa aparece ao vivo ali para você, fazendo um striptease, por exemplo, e outras coisas, né? É a mesma coisa? Claro que não, né, gente? Muitos preferem experiências digitais, como sexting, nudes, encontros virtuais, em vez de sexo presencial. Gente, eu fiz 60 anos esse ano. Gente, quando eu tinha 20, 30 anos, era direto, cara. Ninguém parava de fazer sexo. Pô, nos anos 80, você tá doido que você ficava uma quinta-feira em casa, sábado, domingo, você tá louco. Tinha aquelas diárias de motel, que a gente ficava 3 dias no motel. Gente, que isso? O que tá acontecendo, cara? Falta testosterona e progesterona. O que tá acontecendo? O pessoal tá virando planta. Você tá doido, cara? Assim, nos anos 70, todo mundo transava, nos anos 80, 90 também. Sei lá o que aconteceu dos anos 2000 pra cá, gente. O que foi que houve? E aí eles falam numa redefinição do valor do sexo. A geração Z tende a enxergar o sexo como apenas uma parte da vida, não como o pilar central. Não, ninguém falou nisso. Não falei em pilar central porra nenhuma, né? Muitos valorizam mais autenticidade, afeto, amizade e identidade do que busca desenfreada pelo sexo. Gente, não é isso que eu tô falando. A gente pode falar de amor também, né? Um sexo com amor, porra, é 1 milhão de vezes melhor. Vamos combinar, não é? Quando você tá apaixonado, quando você ama uma pessoa, né? Porra, o sexo é infinitamente melhor. Todo mundo já passou por isso alguma vez, né? Aí tem mudança de interesse e prioridade, né? Emocional, financeira, equilíbrio do que sexo. Sexo não importa muito, né? Isso vai dar problema no futuro, tanto economicamente quanto emocionalmente. Economicamente é rápido, porque quando você está com 20 para 30, tem uma diferença grande, até 40, caramba, aí você vê, porra, não tive filho. Né? Daqui a pouco eu tenho que pensar na minha aposentadoria, pública ou privada, ou INSS, sei lá. E as pessoas estão envelhecendo mais porque a tecnologia da medicina avança muito, medicamentos também. Então as pessoas estão vivendo muito mais hoje, né? A expectativa de vida do brasileiro já vai passar dos 80. Então a gente tem que ter gente tendo filho, pessoal. As pessoas têm que ter filho. Ou a gente vai virar um Japão, né? Onde ninguém transa, ninguém tem filho, o cara casa por obrigação familiar, vai pro trabalho, fica 15 horas no trabalho, chega em casa, entra no carro, se esconde da mulher, dá meia-noite, ele sobe que a mulher já dormiu. Aí ninguém vê ninguém transa com ninguém tem filho. Esses vídeos que eu vejo do Japão, né, de Tóquio, que eu adoro, da China também, né, eu vejo muito mais do Japão, eu gosto mais da cultura japonesa. Aí você vê aqueles cruzamentos no Japão, Shibuya, por exemplo, né? No Kabukicho, aqueles bairros famosos do Japão, onde tem sexo liberado e tal. Você não vê nos jovens reunidos, né, naquelas shopping centers enormes e tudo, você não vê jovem, você não vê criança e você não vê mulher grávida. E outra, você não vê ninguém de mão dada, a não ser que seja estrangeiro. Estranho, né? Ninguém de mão dada. No Brasil tá assim também, não tá?
Quando a gente sai, você vê as pessoas andando de mão dada, um casal de mão dadas? Nunca mais, gente. Eu ando pelas ruas, eu vou no shopping, você não vê um casal de... É raro. Antigamente você viu o casal namorando na praça, ou até no shopping mesmo, shopping center, né? Que a gente convive com shopping center aqui desde os anos 70, né? 80, em Vitória aqui desde os anos 80. A gente vê, por exemplo, a gente viu o pessoal namorando no banco do shopping, no cinema. Acabou, gente. Acabou. Você não vê mais. Você não vê mais. Então, realmente está complicada a situação, tá? E isso vai afetar emocionalmente e vai afetar a economia sobremaneira. Eu tenho certeza que a nossa economia está fadada a uma estagflação por conta desse apagão sexual da geração Z, que é a geração que está dominando o momento, né? Eu já tô velho, gente. Eu sou da geração anterior, eu tô velho. Para mim já era, acabou. Vocês é que vão tomar conta do planeta aí daqui para frente. Se não tiver filho, a gente vai ter muito problema, tá? Pode ter certeza. A economia para tudo. Se não há uma nova geração para preencher esse vazio de gente que morre, gente que envelhece, o mundo vai acabar. Ou não, né? Nós vamos ser dominados pelos muçulmanos, que têm filhos infinitamente, quanto mais melhor, e pelos fundamentalistas, né? Cristãos e islâmicos, e pelos chineses, né? Indianos. É isso aí. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.